Você é meu maior presente. Foi o que o milionário disse ao encontrar a jovem pura que transformaria sua existência. O que aconteceu naquela primeira noite que fez um simples momento virar a história de amor mais tocante? Me conta, de onde você está assistindo? Se você quer descobrir como esse romance vai te emocionar, se inscreve no canal e deixa aquele like. Vale muito a pena. Quando as portas do salão de baile se abriram naquela noite de gala beneficente em São Paulo, ninguém imaginava que dois destinos completamente opostos estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que mudaria ambos para sempre. O universo às vezes conspira em silêncio, tecendo encontros que parecem coincidências, mas que são, na verdade, o começo de revoluções interiores. Rafael Monteiro, um empresário de 41 anos, percorria o salão com a desenvoltura de quem está acostumado a se mover entre a elite. Seu terno sob medida acentuava sua figura esguia mas forte, enquanto os primeiros fios prateados nas têmporas lhe conferiam um ar de distinção que não passava despercebido. Seus olhos, de um castanho profundo como café puro, observavam o salão com uma mistura de tédio e resignação. Essas galas eram mais uma obrigação, outro cenário onde manter as aparências de um sucesso que, na solidão, tinha gosto de pouco. No outro extremo do salão, Júlia Santos verificava nervosa se o vestido emprestado por sua melhor amiga não destoava demais. Aos seus 20 anos, era a primeira vez que participava de um evento de tal magnitude. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro em 3 empregos diferentes, brincavam inquietas com a pequena bolsa emprestada. O vestido azul noite, simples mas elegante, contrastava com sua pele clara e realçava seus olhos verdes, que pareciam conter toda a vegetação das montanhas de Minas Gerais, onde havia crescido. Fique tranquila, só precisa sorrir e agradecer as doações, havia dito Célia, a diretora do centro de idosos, onde Júlia trabalhava como voluntária nos fins de semana. Ninguém espera que você saiba de finanças ou alta sociedade, mas Júlia não podia evitar sentir-se deslocada. Os sapatos de salto, os primeiros que usava na vida, davam-lhe uma altura incomum e uma instabilidade preocupante. Enquanto se dirigia à mesa de canapés, buscando algo que acalmasse seus nervos, seus olhos cruzaram brevemente com os daquele homem de aparência imponente. Algo em seu olhar, uma solidão familiar, ressoou dentro dela como uma nota musical perfeita. Desviou o olhar rapidamente, envergonhada pela ousadia. Foi então que aconteceu. Em sua pressa para se afastar, tropeçou na borda de um tapete. O tempo pareceu desacelerar, enquanto Júlia sentia que perdia o equilíbrio, que seus braços buscavam desesperadamente algo para se segurar. A taça de espumante que acabara de pegar voou pelos ares em uma parábola perfeita antes de aterrissar diretamente nos sapatos italianos de Rafael Monteiro. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Júlia, mortificada, levantou o olhar do chão, preparada para uma repreensão que nunca veio. Em seu lugar, escutou algo extraordinário. Uma risada genuína, profunda, libertadora. Rafael Monteiro, o homem que não havia rido de verdade em 5 anos, estendeu sua mão para ajudá-la a se levantar. Se você queria chamar minha atenção, conseguiu de forma memorável, disse com um sorriso que transformava completamente seu rosto. Sou Rafael. A mão de Júlia, trêmula, encontrou a dele. E nesse breve contato, algo inexplicável atravessou o peito de ambos como uma corrente elétrica suave e perturbadora. Uma sensação que nenhum dos dois estava preparado para entender ainda. Júlia, murmurou ela com as bochechas ardendo. Sinto muito pelos seus sapatos. São apenas sapatos, respondeu ele com uma simplicidade que surpreendeu até mesmo seus próprios assistentes, que observavam a cena à distância com espanto. E assim, sob as luzes deslumbrantes do salão de baile, começou uma história que desafiaria todas as expectativas, incluindo as de seus próprios protagonistas. Porque há encontros que, embora pareçam acidentais, têm a força de um destino escrito entre as estrelas. O cartão de visita que Rafael havia entregado a Júlia naquela noite parecia queimar entre seus dedos, enquanto ela hesitava, sentada em seu pequeno quarto na Penha. O simples papel de alta qualidade continha apenas um nome, um número
e o logotipo discreto de sua empresa. Para o vestido, ele havia dito com aquele sorriso que parecia iluminar seu rosto de dentro para fora. Insisto em pagar a limpeza. 3 dias haviam se passado desde o incidente na gala, e Júlia havia recusado educadamente a oferta 3 vezes antes de ceder, apenas para não parecer descortês. Agora, com o telefone na mão, contemplava seu quarto alugado, apenas 12 metros quadrados com uma cama de solteiro, uma escrivaninha pequena e um armário que continha todos os seus pertences. As paredes descascadas exibiam como único enfeite um mapa do Brasil, onde ela havia marcado todos os lugares que sonhava conhecer algum dia. O contraste com o mundo daquele homem não poderia ser maior. Júlia havia pesquisado seu nome naquela mesma noite, e o que encontrou deixou-a sem fôlego. Rafael Monteiro, CEO da Distribuições Monteiro, uma das empresas mais bem-sucedidas do Brasil. Revistas econômicas o descreviam como implacável, brilhante e o rei Midas da distribuição. Nada nesses artigos correspondia ao homem cuja risada calorosa ela havia escutado após arruinar seus sapatos italianos. "Você está louca se ligar para ele", havia dito Mariana, sua colega de quarto e melhor amiga, quando Júlia contou o ocorrido. "Homens assim só procuram uma coisa de meninas como nós", mas algo em seu interior, uma intuição que não sabia explicar, empurrou-a a discar o número. "Monteiro", respondeu uma voz profunda no terceiro toque. Sou a Júlia, a do acidente com o espumante na gala", murmurou ela repentinamente consciente do absurdo da situação. Um breve silêncio, seguido de uma mudança perceptível no tom de voz. "Júlia, estive esperando sua ligação." A conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Não falaram sobre o vestido. Em vez disso, Rafael perguntou sobre seus estudos de enfermagem, sobre seu trabalho voluntário com idosos. Parecia genuinamente interessado em cada detalhe que ela compartilhava, como se as palavras de uma estudante de 20 anos fossem tesouros. "Gostaria de convidá-la para jantar", disse ele quando conversavam há 15 minutos, para compensar o mau momento da gala. A primeira reação de Júlia foi recusar. O que quereria um homem desse nível social com alguém como ela? Mas havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade escondida sob camadas de formalidade, que a fez aceitar. Talvez tenha sido curiosidade. Talvez tenha sido o destino disfarçado de impulso. O restaurante que Rafael escolheu ficava na Vila Madalena, um lugar discreto longe dos holofotes que normalmente o seguiam. Quando Júlia chegou, nervosa com seu único vestido decente, encontrou-o esperando-a em uma mesa reservada, sem o terno formal que esperava, mas com um simples suéter de cachemir cinza e jeans que, embora obviamente caros, o faziam parecer muito mais acessível. "Cheguei mais cedo", confessou ele com um sorriso levemente envergonhado. "Faz anos que não tenho um encontro que não seja de negócios." "Isso é um encontro?", perguntou Júlia com uma franqueza que o pegou desprevenido. Rafael pareceu refletir por um momento, como se a pergunta o tivesse surpreendido. "Sabe de uma coisa? Acho que sim", respondeu finalmente com uma honestidade que surpreendeu até a ele mesmo. "E estou mais nervoso do que tenho estado em muito tempo." Essa confissão, tão distante da imagem do poderoso empresário que dominava salas de reuniões, quebrou o gelo definitivamente. Durante as 4 horas seguintes, conversaram sem interrupções sobre tudo, desde as tradições das festas juninas de sua cidade natal até o sabor do feijão tropeiro do boteco do pai de Rafael no Brás. "Meu pai trabalhava 18 horas por dia", explicou Rafael enquanto compartilhavam uma sobremesa de chocolate. "Quando adoeceu e quase perdemos tudo, jurei que nunca mais passaria por aquela humilhação. Aos 22 anos, já tinha minha primeira empresa." Júlia escutava fascinada, reconhecendo em sua história o eco de todos os imigrantes e trabalhadores que havia conhecido em sua vida. "O sucesso não se mede só em dinheiro", respondeu ela com uma sabedoria que surpreendeu Rafael. "Meu pai cultiva café em um terreno pequeno. Nunca será rico. Mas quando chega em casa todas as tardes, tem tempo para olhar as estrelas com minha mãe. Isso também é sucesso, não acha?" Aquelas palavras cravaram em Rafael como uma revelação. Ele, que tinha mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas,
Não se lembrava da última vez que havia parado para olhar as estrelas. A vida de Júlia, com toda a sua simplicidade, continha uma riqueza que a sua havia perdido em algum ponto do caminho. O jantar terminou cedo demais para ambos. Quando Rafael a acompanhou até o ponto de ônibus, apesar de sua insistência em chamar um táxi, algo havia mudado entre eles. Não era só atração, era um reconhecimento mútuo de algo que nenhum podia nomear ainda. Gostaria de vê-la novamente, disse ele com uma insegurança tão imprópria de seu caráter que comoveu Júlia. Eu também, respondeu ela com um sorriso sincero. E enquanto Júlia descia as escadas da estação de ônibus, Rafael permaneceu imóvel, observando-a até que desaparecesse. Uma sensação estranha e esquecida palpitava em seu peito. Esperança. Pela primeira vez em anos, sentia verdadeira vontade de que o dia seguinte chegasse. A chuva primaveril caía com força sobre São Paulo, enquanto Rafael esperava sob a marquise de um café perto da faculdade de enfermagem. Era seu terceiro encontro em 2 semanas, e cada encontro havia intensificado aquela conexão inexplicável que sentiu desde o primeiro momento. Em suas mãos, segurava um pequeno pacote, embrulhado com papel simples. Júlia apareceu correndo sob a chuva, com os livros protegidos debaixo de sua jaqueta, e um sorriso que parecia desafiar o mau tempo. Ao vê-la, Rafael sentiu aquela já familiar reviravolta no estômago, uma sensação que não experimentava desde a adolescência. Desculpe pelo atraso, disse ela sacudindo as gotas de chuva de seu cabelo. O professor de anatomia se estendeu mais do que o previsto. Teria esperado a tarde toda, respondeu ele com uma sinceridade que surpreendeu até a ele mesmo. O café estava cheio de estudantes, um ambiente que Rafael não frequentava habitualmente. Enquanto compartilhavam uma mesa pequena, vários olhares curiosos se dirigiam a eles. Um casal que, evidentemente, não se encaixava nos parâmetros habituais. O desconforto de ser observados se desvaneceu quando começaram a falar, como sempre ocorria quando estavam juntos. Trouxe algo para você, disse Rafael, empurrando o pacote em sua direção. Não é nada demais, mas pensei em você quando o vi. Júlia, pouco acostumada a receber presentes, desembrulhou o pacote com cuidado. Era um pequeno livro antigo de poemas de Carlos Drummond de Andrade, uma edição de colecionador com ilustrações à mão. Você mencionou que era seu poeta favorito, acrescentou ele quase com timidez. Este exemplar é de 1937. Os olhos de Júlia se umedeceram enquanto passava as páginas com reverência. É precioso, Rafael, mas não posso aceitar. Deve ser caríssimo e eu... Não tem a ver com o preço, interrompeu ele. Queria dar algo que significasse algo para você. Algo que te fizesse sorrir. Foi então que a magia do momento se quebrou. 2 colegas de classe de Júlia se aproximaram da mesa, com sorrisos que não chegavam aos olhos. Júlia, não sabíamos que você tinha um amigo tão distinto, disse uma delas, com um tom que deixava clara a insinuação. Rafael notou como Júlia se tensionava, como suas bochechas enrubesciam de vergonha, e não de alegria. Nesse instante, a bolha que haviam criado em seus encontros anteriores se desintegrou, dando lugar à realidade. Eram de mundos diferentes, e o mundo os julgaria por isso. Rafael Monteiro, apresentou-se ele com uma frieza profissional que Júlia nunca havia visto nele. Sou amigo da Júlia. As jovens trocaram olhares cúmplices antes de se despedirem com falsa cordialidade. O dano já estava feito. O ambiente íntimo havia se dissipado. Desculpe, murmurou Júlia quando ficaram sozinhos. Não deveria ter ficado envergonhada, é só que... Não se desculpe, respondeu ele cobrindo sua mão com a sua. Entendo perfeitamente. As pessoas sempre presumem o pior. Pela primeira vez desde que se conheceram, o silêncio entre eles se tornou incômodo. A diferença de idade, de status, de mundos, se erguia entre eles como um muro invisível, mas tangível. Talvez isso seja uma loucura, disse finalmente Júlia, olhando para suas mãos unidas sobre a mesa. Somos tão diferentes, Rafael. Você tem uma vida estabelecida, sucesso, experiência. Eu mal estou começando a descobrir quem sou. Rafael sentiu um medo repentino. O temor de perder algo que mal começava a entender.
algo que estava devolvendo cor a um mundo que havia se tornado cinza para ele. Sabe o que é uma loucura? Respondeu, inclinando-se na direção dela. Passar 20 anos construindo um império e perceber que, quando fecha os olhos à noite, não há um único momento do dia que você queira reviver. Isso é uma loucura. Isto... Fez um gesto entre ambos. Isto é a coisa mais sensata que fiz em anos. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de uma verdade que nenhum havia se atrevido a verbalizar até então. Júlia levantou o olhar, encontrando nos olhos de Rafael uma vulnerabilidade que a comoveu profundamente. Tenho medo, confessou ela em um sussurro. Não do que dirão, mas de não estar à altura do que você precisa. E eu tenho medo de que você descubra que, por trás do empresário bem-sucedido, há apenas um homem comum que esqueceu como aproveitar as coisas simples, respondeu ele com igual sinceridade. Mas quero tentar, Júlia. Pela primeira vez em muito tempo, quero arriscar a sentir algo real. A chuva havia cessado quando saíram do café, deixando para trás uma São Paulo limpa e brilhante. Caminharam sem rumo fixo, falando de medos e esperanças, de preconceitos e expectativas. E quando Rafael a acompanhou até seu modesto apartamento na Penha, algo havia mudado entre eles. Já não eram apenas dois estranhos unidos por uma coincidência, mas duas pessoas que haviam decidido, conscientes de todos os obstáculos, dar uma chance a si mesmos. Até amanhã, Júlia, despediu-se ele beijando suavemente sua bochecha. Até amanhã, Rafael, respondeu ela com um sorriso que continha promessas. Enquanto Rafael retornava ao seu apartamento nos Jardins, pensava em como aquela jovem estudante estava desafiando todas as suas estruturas, todas as suas defesas cuidadosamente construídas. E pela primeira vez em 2 décadas, a ideia de mudança não lhe causava ansiedade, mas uma estranha e reconfortante sensação de liberdade. O restaurante com 2 estrelas Michelin fervilhava de atividade quando Rafael e Júlia entraram. Eles estavam saindo juntos há 6 semanas, e ele havia insistido em apresentá-la a alguns aspectos de seu mundo. Ele a havia levado ao Teatro Municipal, a exposições privadas no MASP, a concertos exclusivos. Esta noite era especial. Havia reservado uma mesa para jantar com Fernanda, sua irmã mais velha, e Henrique, seu cunhado. Júlia havia passado horas escolhendo o que vestir. Finalmente, optando por um vestido emprestado por Célia, a diretora do centro de idosos, mais elegante que qualquer coisa que ela possuía. Ainda assim, ao entrar no restaurante e ver Fernanda com seu impecável terno de grife e sua atitude de segurança absoluta, sentiu que todas as suas inseguranças retornavam como uma onda. Finalmente conhecemos a famosa Júlia, disse Fernanda depois das apresentações, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Meu irmão se tornou um completo mistério ultimamente, desaparecendo a toda hora. Rafael apertou a mão de Júlia por baixo da mesa, um gesto silencioso de apoio. Júlia estuda enfermagem e trabalha com idosos nos fins de semana, explicou Rafael com evidente orgulho. Tem mais energia e compromisso que qualquer pessoa que conheço. Que encantador, respondeu Fernanda com um tom que sugeria o contrário. E me diga, Júlia, o que achou da exposição de Portinari? Rafael mencionou que vocês adoraram. Era uma armadilha evidente, e Júlia soube no mesmo instante. A exposição havia sido uma experiência íntima para ambos, e agora Fernanda buscava expô-la como uma ignorante em temas culturais. Fiquei especialmente impressionada com o uso da luz, respondeu Júlia com calma, lembrando-se das explicações de Rafael. A forma como ele capturava a essência do Brasil rural quase dá para sentir o calor e a poeira em suas telas. Fernanda pareceu surpresa com a resposta e Henrique interveio com um sorriso genuíno. Olha só, a garota entende de arte. Talvez você devesse levá-la à nossa galeria, Fê. A tensão se dissipou momentaneamente, mas voltou quando o sommelier se aproximou da mesa. A carta de vinhos em francês não representou nenhum problema para os 3 comensais habituais. Mas para Júlia era um hieróglifo intimidante. Quando chegou sua vez de escolher, sentiu todos os olhares sobre ela. A senhorita vai querer o mesmo que eu, interveio Rafael percebendo seu desconforto. Ela não pode decidir por si mesma? Perguntou Fernanda com fingida inocência.
Ou não entende de vinhos como entende de arte? Júlia sentiu um nó na garganta. Era evidente que Fernanda a estava testando, expondo-a deliberadamente. A verdade é que não entendo muito de vinhos, admitiu Júlia com uma honestidade que desarmou momentaneamente Fernanda. De onde eu vim, bebíamos o vinho que meu avô fazia em barris velhos. Não tinha rótulos franceses, mas tinha gosto de história e de família. Um silêncio caiu sobre a mesa. Henrique sorriu com aprovação. Rafael a olhou com admiração e Fernanda simplesmente a estudou com novos olhos, como se não soubesse o que fazer com esta jovem que não pretendia ser quem não era. O jantar continuou entre conversas forçadas e silêncios incômodos. Quando chegaram às sobremesas, Fernanda não pôde mais se conter. Rafael, você pensou no que isso significará para a empresa? Os rumores já estão circulando. Almeida ligou para perguntar se era verdade que você estava saindo com uma estudante. Fernanda, advertiu Rafael, tensionando-se. Não, deixe-me terminar, insistiu sua irmã. Você acabou de superar um divórcio horrível. A empresa está em um momento crucial. Não pode se permitir outro escândalo. E você? Olhou diretamente para Júlia. É uma boa garota, dá para notar, mas deve entender em que mundo está se metendo. Não é só o Rafael, é todo um legado familiar. Júlia sentiu que o ar lhe faltava. As palavras de Fernanda confirmavam seus piores temores, que ela não pertencia àquele mundo, que nunca seria aceita. Com todo respeito, Fernanda, respondeu finalmente com a voz trêmula, mas firme. Não estou tentando entrar em nenhum legado. Estou apenas conhecendo um homem que me faz sentir especial e a quem acredito que faço feliz. O resto, o tempo dirá. Rafael tomou sua mão sobre a mesa, desta vez sem se esconder. Júlia não é um capricho, nem uma fase, disse com uma determinação que surpreendeu até sua irmã. E minha vida pessoal não está sujeita à votação, nem mesmo da família. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não expressadas. Quando finalmente se despediram do lado de fora do restaurante, Fernanda abraçou Rafael sussurrando algo em seu ouvido que Júlia não pôde escutar. Depois, surpreendentemente, aproximou-se de Júlia e deu-lhe um beijo cortês na bochecha. Cuide dele, disse simplesmente. Ele sofreu mais do que demonstra. No táxi de volta, Júlia finalmente deixou escapar as lágrimas que havia contido a noite toda. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa, mistura de medo, determinação e algo parecido com esperança. Desculpe, murmurou Rafael abraçando-a. Fernanda pode ser protetora. Não é só sua irmã, respondeu Júlia, secando as lágrimas. É tudo. Seu mundo, meu mundo. São tão diferentes, Rafael. Às vezes me pergunto se estamos sendo realistas ou apenas vivendo um conto de fadas que terminará mal. Rafael tomou seu rosto entre as mãos com infinita ternura. Contos de fadas são para aqueles que não têm coragem de enfrentar a realidade, Júlia. E nós temos. Não será fácil, mas nada que vale a pena é. Enquanto o táxi atravessava as ruas noturnas de São Paulo, ambos sabiam que aquela noite marcava um ponto de inflexão. As primeiras pedras haviam aparecido no caminho, e a forma como as contornassem determinaria se sua história teria futuro ou ficaria como uma bela lembrança impossível. A primavera havia dado lugar a um verão abrasador em São Paulo. 3 meses haviam se passado desde aquele primeiro jantar. 3 meses em que Rafael e Júlia haviam construído um pequeno universo compartilhado, apesar dos olhares desaprovadores e dos comentários maldosos. Rafael a esperava em um banco do Parque Ibirapuera, observando os pedalinhos no lago. Aquele dia era especial. Júlia terminava seus exames finais do primeiro ano de enfermagem. Ele havia cancelado 2 reuniões importantes para estar lá quando ela saísse, para celebrar juntos este pequeno triunfo que, sabia, significava tanto para ela. Ao seu lado, uma pequena caixa de veludo azul parecia queimar em seu bolso. Não era um anel, era algo diferente, algo que simbolizava uma decisão que vinha amadurecendo durante semanas. Aos seus 41 anos, Rafael Monteiro, o homem que nunca havia duvidado em uma sala de reuniões, tremia diante da perspectiva de dar este passo. Viu-a chegar correndo, com aquela energia contagiante que sempre trazia consigo.
seu cabelo preso em um rabo de cavalo desgrenhado, as bochechas rosadas pelo calor e pelo esforço. Ao vê-la, todo o seu nervosismo se dissipou, substituído por uma certeza absoluta. "Passei em tudo", exclamou Júlia, lançando-se em seus braços. "E o professor Martins disse que meu trabalho sobre cuidados paliativos era excepcional." Rafael a abraçou com força, respirando seu aroma de sabonete de lavanda e juventude, maravilhando-se com como esta mulher celebrava cada pequena vitória com a intensidade de quem sabe valorizar o esforço por trás. "Nunca tive dúvidas", respondeu beijando sua testa. "Você é a pessoa mais dedicada que conheço." Sentaram-se à sombra de um jequitibá antigo. Júlia falava entusiasmada sobre seus planos para o verão. Continuar em seus 3 empregos para economizar, continuar seu voluntariado, talvez visitar seus pais em Minas por alguns dias. "Tenho algo para lhe propor", interrompeu Rafael finalmente, reunindo coragem. "Algo importante." O tom sério de sua voz alarmou Júlia. Durante um segundo terrível, pensou que ele ia terminar o relacionamento, que os obstáculos e as pressões haviam sido demais. "O que houve?" perguntou com a voz fraca. Rafael tomou ar e tirou a pequena caixa do bolso. "Não é o que você está pensando", esclareceu rapidamente ao ver a expressão de surpresa em seu rosto. "Ou talvez seja, à sua maneira." Quando Júlia abriu a caixa, encontrou uma chave. Uma simples chave dourada com um pequeno pé de café gravado. "É a chave da minha casa", explicou Rafael. "Da nossa casa, se você aceitar. Quero que more comigo, Júlia." A proposta ficou flutuando entre eles como uma borboleta suspensa no ar. Júlia olhou para a chave e depois para Rafael, com uma expressão indecifrável. "Sei que é repentino", continuou ele diante de seu silêncio, "mas estes 3 meses me mostraram o que é acordar com entusiasmo, o que é sentir que a vida tem sentido além do trabalho. Entendo que você tem seus estudos, sua independência. Não pretendo mudar isso. Só quero compartilhar minha vida com você todos os dias." Júlia fechou a caixa lentamente, com uma sombra de tristeza em seus olhos verdes. "Rafael, eu não posso aceitar isso." As palavras caíram como pedras. Rafael sentiu um frio repentino, apesar do calor do verão paulistano. "Não é porque não te ame", continuou ela, segurando suas mãos. "É porque te amo demais para aceitar algo que não conquistei. Tudo o que você tem conseguiu com décadas de esforço. Estou começando meu caminho. Preciso construir meu próprio chão antes de compartilhar um teto." "Não se trata de merecer, Júlia", respondeu ele com a voz embargada. "Trata-se do que sentimos." "Eu sei", disse ela acariciando seu rosto, "mas não quero me tornar um apêndice da sua vida. Quero estar ao seu lado como igual. Algum dia." O silêncio entre eles se encheu de emoções contraditórias. Amor, frustração, medo, respeito. Finalmente Rafael assentiu lentamente. "Entendo", disse com um sorriso triste. "E embora me doa, não posso deixar de admirá-la ainda mais por isso." Permaneceram sob aquele jequitibá, até que o sol começou a se pôr, falando de sonhos, de medos, de expectativas. Foi então que Rafael tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas. "Tenho uma casa em Campos do Jordão", disse de repente. "Comprei-a há 3 anos, mas quase não a visito. É um lugar especial, afastado de tudo. Gostaria de passar lá um fim de semana? Só nós, sem São Paulo, sem expectativas, sem passados nem futuros." Júlia o olhou nos olhos, reconhecendo a importância do que estava propondo. Não era apenas uma viagem, era um refúgio, um espaço onde poderiam simplesmente ser eles mesmos, sem as etiquetas e diferenças que o mundo lhes impunha. "Adoraria", respondeu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. E assim, sob os ramos do velho jequitibá, que havia testemunhado centenas de histórias de amor ao longo dos séculos, selaram um pacto silencioso. Não morariam juntos ainda, mas se dariam o presente do tempo juntos, longe de tudo, para descobrir se o que sentiam era tão forte a ponto de superar os obstáculos que ambos sabiam apenas começavam a aparecer em seu caminho. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à saída do parque, Rafael compreendeu que, paradoxalmente, a recusa de Júlia em aceitar sua proposta havia fortalecido seus sentimentos.
Em um mundo onde sempre havia podido comprar ou conseguir tudo o que desejava, ela estava lhe ensinando o valor do que é conquistado com paciência e respeito. E pela primeira vez, o caminho difícil lhe parecia o único que valia a pena percorrer. O caminho para a casa em Campos do Jordão serpenteava entre campos de um verde intenso e araucárias centenárias. Júlia observava a paisagem do banco do passageiro, maravilhada com como a luz do entardecer transformava a Serra da Mantiqueira em uma tela de Vincent van Gogh. Todos amarelos intensos, verdes profundos e um céu de um azul impossível. É como se o tempo parasse aqui, murmurou com os olhos brilhantes. Como se São Paulo estivesse em outro mundo. Rafael sorriu, contagiado por seu entusiasmo. Havia comprado aquela casa como mais um investimento, outro ativo em seu patrimônio que raramente visitava. Agora, ao vê-la através dos olhos de Júlia, começava a entender o verdadeiro valor daquele lugar. Espere para ver a casa, respondeu, pegando um desvio por um caminho de terra ladeado por ciprestes. Tem mais de 200 anos. Restaurei-a respeitando tudo o que era original. Quando finalmente o carro parou diante de uma construção de pedra dourada, com telhas avermelhadas, Júlia conteve a respiração. Não era uma mansão ostentosa como havia temido, mas uma casa rústica e elegante, perfeitamente integrada à paisagem, com um pátio central adornado por uma fonte de pedra e vasos transbordando de gerânios vermelhos. É linda, sussurrou, enquanto Rafael a observava com um sorriso. Ver o lugar através de seus olhos era como redescobri-lo. O interior mantinha a essência rural, mas com todas as comodidades modernas discretamente incorporadas. Vigas de madeira nos tetos, pisos de cerâmica, paredes caiadas e móveis antigos restaurados com bom gosto criavam um ambiente acolhedor e autêntico. O quarto principal fica lá em cima, explicou Rafael enquanto subiam uma escada de madeira que rangia. Mas há 3/4 de hóspedes, se você preferir. Não é necessário, interrompeu-o Júlia com um sorriso tímido, apertando sua mão. Viemos para ficar juntos, não é? A cumplicidade em seu olhar disse mais que 1000 palavras. Durante 3 meses, seu relacionamento havia avançado com a cautela própria de 2 pessoas feridas por experiências anteriores. Ela por um breve relacionamento com um colega do ensino médio que a abandonou ao descobrir sua origem humilde. Ele por um casamento que desmoronou sob o peso de sua dependência do trabalho e da infidelidade de sua ex-esposa. Mas aqui, longe de São Paulo e suas pressões, ambos sentiam que podiam finalmente baixar as defesas. Depois de deixar as malas, Rafael a levou para conhecer a propriedade. 5 hectares de araucárias, um pequeno vinhedo, uma horta e um lago natural alimentado por um riacho sazonal. Ao entardecer, prepararam juntos um jantar simples com produtos locais que Rafael havia encomendado. Abriram uma garrafa de vinho tinto da própria propriedade e jantaram no pátio, sob um céu que começava a mostrar suas primeiras estrelas. Nunca vi tantas, comentou Júlia, maravilhada pelo espetáculo celeste. Em São Paulo, com tanta luz artificial, mal se vêem algumas poucas. Eu também não as observo o suficiente, confessou Rafael. Mesmo quando venho aqui, costumo trazer trabalho, relatórios, o computador. Não sei quando esqueci de olhar para cima. Júlia o observou com ternura, reconhecendo em suas palavras o eco de muitas conversas anteriores. Rafael, o homem que havia conseguido tudo segundo os padrões sociais, mas que havia perdido a capacidade de desfrutar do essencial. Nunca é tarde demais para lembrar, disse ela, entrelaçando seus dedos com os dele. Estamos aqui agora. Só importa este momento. A noite avançou entre confidências e silêncios confortáveis. Falaram de seus sonhos infantis, de seus medos mais íntimos, dessas pequenas feridas que todos carregamos e raramente mostramos. Sem a pressão de São Paulo, das diferenças sociais, das expectativas alheias, encontraram um espaço onde ser simplesmente Rafael e Júlia, 2 seres humanos conectados por algo mais profundo que as circunstâncias. Quando a temperatura baixou, Rafael acendeu a lareira da sala. Sentados sobre tapetes antigos, com taças de vinho nas mãos, e o crepitar do fogo como única música, a intimidade entre eles cresceu como uma flor noturna. Nunca pensei que poderia me sentir assim de novo,
murmurou ele, acariciando o cabelo de Júlia que repousava sobre seu ombro. Ou talvez nunca tenha me sentido assim antes. Com você tudo parece real, autêntico. Ela levantou o olhar, seus olhos refletindo as chamas dançantes da lareira. Tenho medo às vezes, confessou. Medo de que isso seja bonito demais para durar, de que o mundo real acabe por destruí-lo. E se criarmos nosso próprio mundo? Respondeu ele, tomando seu rosto entre as mãos. Um onde não importem as idades, nem as origens, nem o que dizem os outros. Seus lábios se encontraram com a naturalidade de quem tem se buscado a vida toda. O beijo, terno no início, foi ganhando intensidade, liberando emoções contidas durante meses. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que aquela noite marcaria um antes e um depois. Te amo, sussurrou Rafael contra seus lábios. Não como uma ideia, não como uma fuga. Te amo a você, Júlia, com tudo o que você é. Lágrimas silenciosas rolaram pelas bochechas dela, não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora. Também te amo, respondeu com uma voz que era apenas um suspiro. Mais do que acreditei ser possível amar alguém. Naquela noite, sob o teto de pedra de uma casa centenária e um céu estrelado que parecia abençoar sua união, Rafael e Júlia se entregaram completamente um ao outro. Não foi apenas um ato físico, mas a culminação de um caminho de descoberta mútua, de vulnerabilidade compartilhada, de aceitação total. E enquanto o fogo lentamente se transformava em brasas e a respiração de Júlia se tornava regular contra seu peito, Rafael contemplou o teto de vigas antigas com uma certeza absoluta. Não importava o que viesse depois. Este momento, este refúgio que haviam construído entre os dois, ninguém poderia tirar deles jamais. O retorno a São Paulo depois daquele fim de semana em Campos do Jordão foi um contraste brutal. A intimidade e paz que haviam encontrado entre as araucárias se evaporou ante o ritmo frenético da cidade, as obrigações profissionais de Rafael e os estudos e trabalhos de Júlia. Ainda assim, algo fundamental havia mudado entre eles. A conexão forjada naqueles dias agora tinha raízes profundas, capazes de resistir às primeiras rajadas da tempestade que se aproximava. Tudo começou uma semana após seu retorno. Rafael participava da apresentação de um novo projeto empresarial, em um hotel de luxo do centro. Havia convidado Júlia para acompanhá-lo, consciente de que era arriscado se expor publicamente, mas desejoso de integrá-la completamente em sua vida. Ela havia aceitado, nervosa, mas decidida a estar ao lado dele. Vestida com um elegante vestido azul marinho, um presente de Rafael que inicialmente havia recusado, mas finalmente aceitou para a ocasião, Júlia entrou de braço dado com Rafael no salão de eventos. Os olhares se pousaram imediatamente sobre o casal. Ele imponente em seu terno cinza escuro, ela radiante mas visivelmente jovem ao seu lado. Todos estão nos olhando, sussurrou Júlia desconfortável. Deixe que olhem, respondeu ele com um sorriso tranquilizador. Só veem o que querem ver, não o que realmente somos. A noite transcorreu entre apresentações formais e conversas superficiais. Júlia se esforçava para se encaixar, para entender as gírias empresariais, para não parecer completamente deslocada. Rafael, atento ao seu desconforto, quase não se separava dela. Foi durante uma pausa que aconteceu. Rafael se afastou brevemente para falar com um sócio, e Júlia ficou sozinha junto à mesa de bebidas. Um homem de uns 50 anos, com um terno impecável e um sorriso que não chegava aos olhos, aproximou-se dela. Então você é a nova distração de Rafael, disse sem se apresentar, examinando-a com descaramento. Devo admitir que ele tem bom gosto. Quanto tempo acha que vai durar? Mais que a secretária do ano passado. Júlia sentiu o sangue deixar seu rosto. Aquele homem insinuava algo terrível, algo que contradizia tudo o que sabia sobre Rafael. Desculpe, mas não sei do que está falando, respondeu com toda a dignidade que pôde reunir. E preferiria que não falasse comigo nesse tom. Oh, perdão. O homem sorriu com falsa cortesia. Pensei que já conhecia o padrão. Rafael sempre teve uma fraqueza por garotas jovens e necessitadas. Ele as recolhe, as veste, as exibe por um tempo e depois... Bem, aparece a próxima.
Pergunte a ele sobre Laura, sua assistente do ano passado, ou sobre Cláudia, a estagiária de 2 anos atrás. Antes que Júlia pudesse responder, Rafael apareceu ao seu lado, visivelmente tenso ao ver quem a acompanhava. Almeida, cumprimentou com frieza. Vejo que conheceu Júlia. Uma jovem encantadora, respondeu o homem com um sorriso venenoso. Dizia a ela afortunada que é por ter conhecido você. A tensão entre os 2 homens era palpável. Rafael pegou Júlia pelo braço com suavidade, mas firmeza. Se nos dá licença, temos que cumprimentar mais alguém. Quando se afastaram, Júlia notou que a mão de Rafael tremia ligeiramente. O que ele disse a você? Perguntou em voz baixa. Nada importante, mentiu ela, não querendo estragar a noite. Mas as palavras daquele homem haviam plantado uma semente de dúvida. Durante o resto da noite, Júlia observou Rafael com novos olhos, perguntando-se se haveria partes de seu passado que desconhecia, se realmente era apenas mais uma em uma lista de mulheres jovens. O trajeto de volta transcorreu em um silêncio incômodo. Quando o carro parou diante do apartamento de Júlia na Penha, ela finalmente reuniu coragem para perguntar. Rafael, quem são Laura e Cláudia? A pergunta flutuou no ar do carro como uma acusação. Rafael fechou os olhos por um momento, compreendendo a origem da tensão. Almeida, murmurou. Sempre foi um mestre da manipulação. Você não me respondeu. Rafael respirou fundo, preparando-se para uma conversa que sabia inevitável, mas temia. Laura foi minha assistente por 3 anos. Demitiu-se há 7 meses para trabalhar em Nova York. Cláudia foi uma estagiária no departamento jurídico há quase 3 anos. Ambas foram funcionárias competentes, nunca, jamais tive nada pessoal com nenhuma delas. Então, por que ele insinuaria algo assim? Porque Almeida é meu principal concorrente, explicou Rafael, passando uma mão pelo cabelo com frustração. E porque, antes de você, tive fama de ser solitário, obcecado com o trabalho, incapaz de manter relações pessoais. Qualquer rumor que possa me desestabilizar é uma arma para ele. Júlia o estudou em silêncio, buscando em seu rosto sinais de mentira. Acredito em você, disse finalmente. Mas me assusta pensar em quantas pessoas mais tentarão envenenar o que temos. Rafael tomou suas mãos entre as suas, com uma intensidade que a comoveu. Vão tentar, Júlia. O mundo não perdoa a felicidade alheia. Mas prometo uma coisa. Aconteça o que acontecer, sempre direi a verdade a você. Mesmo quando for incômoda, mesmo quando doer. Não há segredos entre nós. Aquela promessa de honestidade selou um pacto silencioso. Beijaram-se com a urgência de quem intui que os dias fáceis estão terminando, que a bolha protetora que haviam criado começava a ser atacada pelo mundo exterior. O que nenhum dos dois sabia era que Almeida não agia apenas por rivalidade empresarial. Durante a noite, um fotógrafo contratado por ele havia captado discretamente imagens do casal em atitude carinhosa. Imagens que, em menos de uma semana, apareceriam em uma conhecida revista de fofocas sob uma manchete cruel. Empresário divorciado encontra consolo em jovem universitária. A tempestade apenas começava a se formar no horizonte e logo descarregaria toda sua fúria sobre o frágil amor que Rafael e Júlia haviam construído com tanto cuidado. A banca de jornal em frente à faculdade de enfermagem exibia a revista em primeiro plano. A fotografia ocupava quase toda a capa. Rafael e Júlia se beijando durante a festa, com uma manchete sensacionalista que insinuava um relacionamento baseado em interesses econômicos. As pernas de Júlia tremeram ao vê-la enquanto se dirigia às suas aulas. Para piorar as coisas, vários exemplares estavam distribuídos estrategicamente pelos corredores da faculdade. Quando entrou na sala de aula, um silêncio repentino seguido de murmúrios e risadinhas a recebeu. Nunca as 2 horas de aula de anatomia haviam parecido tão longas. Na saída, 2 colegas com quem costumava estudar a esperavam. Você não nos contou que estava saindo com Rafael Monteiro, disse uma delas em tom acusatório. É por isso que você sumiu nos fins de semana ultimamente? Minha vida pessoal é privada, respondeu Júlia, tentando manter a compostura. Agora não é mais, replicou a outra, mostrando-lhe a revista. Sabe o que estão dizendo? Que a ex-esposa dele aponta você como a causa do divórcio. Júlia sentiu que lhe faltava ar.
Era uma mentira completa. Ela e Rafael haviam se conhecido meses depois que o divórcio dele já estava finalizado. Mas o dano já estava feito. A imagem de garota simples e trabalhadora que tanto lhe custara construir desmoronava diante de seus olhos. Quando chegou a seu pequeno apartamento, o telefone não parava de tocar. Seus pais de Minas, preocupados com as ligações que estavam recebendo de vizinhos e parentes. Célia, do centro de voluntariado, informando-lhe que talvez fosse melhor que ela tirasse um descanso até que o escândalo diminuísse. E finalmente Rafael, sua voz quebrada pela impotência e raiva. Sinto muito, foi a primeira coisa que disse. Nunca deveria tê-la exposto assim. Não é sua culpa, respondeu ela. Embora uma parte de si mesma se perguntasse se realmente haviam sido ingênuos ao pensar que poderiam manter um relacionamento normal. Meu advogado já está preparando ações legais contra a revista, continuou ele, e contra quem quer que tenha vazado essas imagens. A insinuação sobre meu divórcio é completamente falsa. Isso não apagará o que todos já viram, respondeu Júlia com amargura. Meus colegas, meus professores, os idosos do centro, todos pensam que sou uma caça-fortunas. O silêncio do outro lado da linha refletia a impotência de Rafael diante de uma realidade que não podia controlar com dinheiro nem influência. O julgamento implacável da sociedade. Venha para casa, pediu finalmente. Fique comigo até que a tempestade passe. Vou buscá-la em 10 minutos. Júlia olhou ao redor, para seu pequeno apartamento que simbolizava sua independência. Aceitar a oferta de Rafael seria como admitir uma derrota, como confirmar os rumores de que buscava sua proteção e seu dinheiro. Não posso, Rafael, respondeu com voz trêmula. Se me esconder agora, estarei dando razão a eles. Tenho que enfrentar isso de frente com dignidade. Mas, Júlia, preciso de tempo, interrompeu-o. Só alguns dias para pensar, para descobrir como lidar com isso sem me perder no processo. O pedido de espaço caiu entre eles como uma barreira invisível. Rafael, acostumado a resolver problemas com decisões rápidas e recursos ilimitados, sentia-se impotente diante da dor de Júlia e sua necessidade de processar a situação à sua maneira. Entendo, disse finalmente. Mas me prometa uma coisa. Se precisar de algo, qualquer coisa, me ligará imediatamente. Prometo. Os 3 dias seguintes foram um inferno para ambos. Rafael, incapaz de se concentrar no trabalho, via como as ações de sua empresa caíam levemente diante dos rumores de instabilidade pessoal. Fernanda, surpreendentemente, havia se tornado sua defensora mais feroz, desmentindo publicamente as insinuações sobre o divórcio. Para Júlia, cada passo pela universidade era uma prova de fogo. Os murmúrios, os olhares, até mesmo as mensagens em seu telefone de números desconhecidos. Tudo isso a estava desgastando lentamente. Mas o pior chegou quando Célia ligou para informá-la que um dos familiares dos idosos havia apresentado uma queixa formal. Não queria que alguém de moral questionável atendesse seu pai. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Júlia finalmente se quebrou. As lágrimas que havia contido durante dias fluíram livremente, enquanto questionava cada decisão, cada passo que a havia levado até ali. Era justo renunciar a seu trabalho voluntário, algo que amava profundamente por um relacionamento. Estava preparada para o escrutínio constante que significaria estar com Rafael. E o mais doloroso, e se todos estivessem certos, e ela não fosse mais que uma ingênua brincando em um mundo que não compreendia? A campainha da porta a tirou de seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Mariana, sua colega de quarto que havia estado fora visitando sua família. Vi as revistas, disse simplesmente antes de abraçá-la com força. Deve ser horrível. Esse gesto de compreensão, o primeiro em dias, quebrou as últimas barreiras de Júlia. Entre soluços, contou-lhe tudo. Como haviam se conhecido realmente, o tempo juntos, o que sentia por ele. Eu o amo, Mariana, confessou finalmente. Amo-o de uma forma que nunca pensei ser possível. Mas agora mesmo, estar com ele significa perder todo o resto. Minha credibilidade, minha independência, até mesmo meu trabalho voluntário. E ele? Perguntou Mariana, servindo-lhe uma xícara de chá.
Como está lidando com tudo isso? Quer me proteger? Resolver tudo? Respondeu Júlia com um sorriso triste. É a forma dele de amar. Cuidar, prover, consertar. Mas não entende que algumas coisas não podem ser resolvidas com dinheiro ou advogados. Você já considerou que talvez... Mariana hesitou. Talvez isso seja complicado demais. Você tem 20 anos, Júlia. Toda uma vida pela frente. Vale a pena tanto sofrimento? A pergunta ficou pairando no ar como uma sombra. Valia a pena? Júlia fechou os olhos, lembrando-se dos momentos em Campos do Jordão, das conversas profundas, da forma como Rafael a olhava, como se fosse a única pessoa no mundo. Lembrou-se de como ele havia mudado sutilmente, como agora parava para observar os pequenos detalhes, como ria mais abertamente, como havia começado a reconectar com partes de si mesmo que acreditava perdidas. Sim, respondeu finalmente, com uma certeza que surpreendeu até a ela mesma. Vale a pena, mas preciso encontrar uma forma de fazê-lo sem me perder no processo. Naquela noite, depois que Mariana se retirou para seu quarto, Júlia tomou uma decisão. Pegou seu telefone e, após respirar fundo, discou o número de Rafael. Senti tanto a sua falta, foi a primeira coisa que ele disse ao atender. Eu também, respondeu ela, sentindo como parte do peso que carregava se aliviava só de ouvir sua voz. Tenho pensado muito nesses dias. E acho que precisamos ser mais inteligentes que eles, disse com determinação renovada. Não vou me esconder, Rafael. Não vou me envergonhar do que sinto. Mas também não vou deixar que destruam o que construímos. Do outro lado da linha, Rafael sentiu que respirava pela primeira vez em dias. O que você propõe? Transparência total, respondeu Júlia. Uma entrevista. Uma só. Onde contemos nossa verdade. Como nos conhecemos quando começamos a sair. Sem nos esconder, mas também sem expor nossa intimidade. É arriscado, murmurou Rafael, embora em sua voz houvesse admiração pela coragem de Júlia. A mídia pode distorcer qualquer coisa. É um risco que tenho que correr, insistiu ela. Por mim, por você, por nós. Porque se vamos ficar juntos, preciso poder olhar qualquer um nos olhos sem sentir vergonha. Aquela conversa marcou um ponto de inflexão. Já não eram apenas Rafael e Júlia enfrentando o mundo separadamente. Agora, eram uma equipe unida contra a adversidade. E embora o caminho continuasse sendo difícil, a decisão de enfrentá-lo juntos, com honestidade e coragem, dava-lhes uma força que nenhum teria encontrado na solidão. O Hotel Copacabana Palace, um dos estabelecimentos mais emblemáticos do Rio de Janeiro, havia sido testemunha de incontáveis eventos históricos ao longo de sua centenária existência. Agora, em um de seus elegantes salões secundários, Rafael e Júlia se preparavam para enfrentar a imprensa no que seria sua primeira e única declaração pública sobre seu relacionamento. A decisão de convocar esta coletiva de imprensa havia gerado opiniões divididas. Fernanda pensava que era um erro expor-se mais. Os assessores de imagem da empresa acreditavam que uma simples nota à imprensa teria bastado. Mas Rafael, pela primeira vez em sua vida empresarial, havia ignorado todos os conselhos para seguir seu instinto. E o de Júlia. 5 minutos, anunciou o chefe de imprensa, aparecendo na pequena sala onde esperavam. Júlia se olhou uma última vez no espelho. Usava um vestido simples verde-garrafa, a cor que Rafael sempre dizia que mais realçava seus olhos. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, elegante, mas sem pretensões. Nada de joias ostentosas, nada que pudesse reforçar a imagem de caça-fortunas que tanto se esforçara em combater. Como estou? Perguntou nervosa. Rafael a contemplou com uma mistura de orgulho e admiração. Como a mulher mais corajosa que conheço, respondeu beijando suavemente sua testa. Tem certeza disso? Júlia assentiu. Durante a semana que havia se passado desde a publicação da revista, os rumores só haviam aumentado. Já não se limitavam a insinuações sobre seu relacionamento. Agora questionavam seu histórico acadêmico, seu trabalho voluntário, até mesmo sua família. Era hora de pôr fim às mentiras. Quando entraram no salão onde os jornalistas esperavam, um flash de câmeras os cegou momentaneamente. Rafael, acostumado à atenção midiática por seus êxitos empresariais, manteve-se sereno.
Júlia, ao contrário, sentiu suas pernas fraquejarem ao ver tantas câmeras e rostos examinadores. Rafael apertou sua mão sob a mesa, um gesto invisível para os presentes, mas que transmitia toda a sua força. Então pigarreou e começou a falar com a mesma autoridade com que dirigia suas reuniões de negócios. Bom dia a todos. Agradecemos sua presença. Convocamos esta coletiva de imprensa para esclarecer certas informações errôneas que circularam na mídia nas últimas semanas. O silêncio que se seguiu era denso, expectante. Rafael continuou. Júlia Santos e eu mantemos um relacionamento amoroso há 5 meses. Nos conhecemos em uma gala beneficente para o Centro de Atenção aos Idosos, onde ela trabalha como voluntária, vários meses depois que meu divórcio estava plenamente finalizado. Qualquer insinuação de que Júlia teve algo a ver com o fim do meu casamento é categoricamente falsa, e meus advogados estão tomando medidas legais contra aqueles que propagam essa mentira. Um dos jornalistas, representante da mesma revista que havia publicado a reportagem original, levantou a mão com expressão desafiadora. O senhor nega então que existe um padrão de relacionamentos com mulheres jovens em situação vulnerável dentro de sua empresa? Rafael sentiu como a raiva fervia em seu interior, mas manteve a compostura. Nego-o rotundamente. Jamais mantive relações pessoais com nenhuma funcionária ou colaboradora da minha empresa. Esse rumor é tão falso quanto malicioso. Outra jornalista, de um jornal mais sério, dirigiu sua pergunta a Júlia. Senhorita Santos, a senhora é 20 anos mais nova que o senhor Monteiro. O que responderia àqueles que sugerem que seu interesse nesse relacionamento poderia estar motivado por aspectos econômicos? Júlia sentiu todos os olhares cravados nela. O medo ameaçava paralisar sua voz, mas lembrou-se do porquê estava ali, pela verdade, por sua dignidade, por seu amor. Respirou fundo e, com uma voz clara que surpreendeu até Rafael, respondeu. Responderia que conhecem muito pouco o valor do amor verdadeiro. Cresci em um lar humilde, mas cheio de afeto, onde me ensinaram que a riqueza mais importante é a do espírito. Trabalho desde os 16 anos para custear meus estudos. Tenho 3 empregos atualmente e continuarei a tê-los porque minha independência é inegociável. O que sinto por Rafael não tem nada a ver com sua conta bancária, mas com a pessoa que descobri por trás do empresário. Um homem capaz de rir quando uma estudante nervosa derrama espumante em seus sapatos italianos, em vez de se irritar. Um murmúrio percorreu a sala. Não era a resposta que esperavam, carregada de defensividade ou nervosismo. Era a resposta de alguém que falava do coração, com uma autenticidade impossível de fingir. Se me permitem acrescentar algo, interveio Rafael, visivelmente comovido pelas palavras de Júlia. Durante 20 anos, construí um império econômico, acreditando que isso me faria feliz. Foi necessário conhecer alguém como Júlia, que valoriza mais um amanhecer no campo que um jantar em um restaurante com estrelas Michelin, para compreender que eu estava errado. Se alguém está recebendo algo valioso neste relacionamento, esse alguém sou eu. A coletiva de imprensa continuou por mais 20 minutos. Responderam perguntas sobre como se conheceram, sobre seus planos futuros, sobre como lidavam com a diferença de idade. Com cada resposta, a narrativa ia mudando sutilmente. Já não eram o empresário aproveitador e a jovem ingênua. Eram 2 pessoas que, apesar de suas diferenças, haviam encontrado algo especial juntos. Ao finalizar, um veterano jornalista do jornal mais respeitado do país aproximou-se deles enquanto recolhiam suas coisas. Impressionante sinceridade a de ambos, disse, apertando suas mãos. Desejo-lhes o melhor. E se me permitem um conselho, a vida privada deve continuar sendo privada. Vocês já disseram o necessário, agora deixem que suas ações falem por vocês. Quando finalmente saíram do hotel por uma porta lateral, evitando os fotógrafos que ainda esperavam na entrada principal, Júlia desabou no assento do carro, exausta emocional e fisicamente. Você foi incrivelmente bem, disse Rafael, acariciando seu rosto. Estou tão orgulhoso de você. Acha que vai adiantar alguma coisa? Perguntou ela, a dúvida embaçando seu olhar. Ou só alimentamos mais o circo midiático? Não sei, respondeu ele com honestidade.
Mas o que sei é que fomos fiéis a nós mesmos. E isso, aconteça o que acontecer, ninguém poderá tirar de nós. Durante os dias seguintes, os artigos sobre eles foram mudando gradualmente de tom. Não todos, claro. Continuava havendo críticas e ceticismo. Mas junto a estas vozes negativas, começaram a surgir outras que destacavam a autenticidade de sua intervenção, a dignidade com que haviam lidado com a situação. Uma semana depois da coletiva de imprensa, Júlia recebeu uma carta que a fez chorar. Era de uma mulher de Porto Alegre que havia lido sobre sua história. Conheci meu marido quando eu tinha 21 anos e ele 39. Hoje, 15 anos depois, somos mais felizes que nunca. Não deixem que o mundo apague o que vocês têm. O amor verdadeiro não entende de idades nem de convencionalismos sociais. Continuem sendo corajosos. Aquela carta, mais que qualquer manchete favorável, deu-lhes força para seguir adiante. Porque, em um mundo obcecado com as aparências e os julgamentos rápidos, haviam conseguido algo extraordinário. Haviam dito sua verdade, e esta havia ressoado nos corações daqueles que ainda acreditavam na autenticidade do amor. O escritório de Rafael, no último andar do edifício corporativo da Distribuições Monteiro, oferecia uma vista panorâmica de São Paulo que sempre lhe havia proporcionado uma sensação de controle. No entanto, nessa manhã de outubro, enquanto observava o horizonte urbano entre névoas outonais, sentia que sua vida estava prestes a dar uma guinada que não podia controlar completamente. Senhor Monteiro, os representantes da Global Logistics já estão na sala de reuniões, anunciou sua assistente pelo interfone. Já vou, respondeu, ajustando a gravata diante do reflexo da janela. Esta reunião não era qualquer uma. Global Logistics, o gigante americano da distribuição, vinha negociando há meses uma aliança estratégica com sua empresa. O que havia começado como um acordo de colaboração transformara-se gradualmente em algo muito mais ambicioso. Queriam que Rafael liderasse a expansão da companhia no sul da América Latina, com base no Rio de Janeiro. A oportunidade era extraordinária do ponto de vista profissional. Triplicaria o tamanho de sua empresa, acessaria mercados internacionais, consolidaria 2 décadas de trabalho implacável. O Rafael Monteiro de 6 meses atrás teria assinado sem pestanejar. Mas o Rafael Monteiro atual tinha Júlia em sua vida, e Rio de Janeiro significava separação, distância, incerteza. A reunião transcorreu com a eficiência própria de quem leva tempo negociando. Números, projeções, estratégias, tudo estava meticulosamente preparado. Quando Richard Thompson, o diretor executivo da Global Logistics, finalizou sua apresentação, olhou diretamente para Rafael. Só falta sua assinatura, Sr. Monteiro. Poderíamos iniciar a transição em janeiro, e o senhor teria os escritórios operacionais no Rio para março. 2 anos lá serão suficientes para consolidar a estrutura antes de nos expandirmos para a Argentina. Rafael sentiu todos os olhares fixos nele. Seus próprios diretores, que viam neste acordo a culminação de anos de trabalho conjunto. Os executivos americanos, impacientes para fechar o negócio antes de retornar a Nova York. Preciso consultar um aspecto pessoal importante antes de me comprometer, respondeu com uma franqueza incomum para ele. Darei minha resposta definitiva amanhã. Quando a sala se esvaziou, Fernanda, que havia assistido como diretora financeira, ficou para trás. Aspecto pessoal importante? Perguntou, erguendo uma sobrancelha. Você se refere a Júlia? Você sabe perfeitamente que sim, respondeu Rafael, guardando os documentos em sua pasta. Não vou tomar uma decisão que afeta 2 anos da minha vida sem falar com ela. Fernanda o observou com uma mistura de espanto e respeito. Há 6 meses você teria assinado sem hesitar. Há 6 meses eu vivia só para isto. Apontou para o escritório, os edifícios do outro lado da janela, o império que havia construído. Agora há algo mais importante. E se ela disser não? Perguntou Fernanda. Você rejeitaria a oportunidade da sua vida por amor? A última palavra soava estranha em seus lábios, como se fosse um conceito alheio aos Monteiro. Rafael guardou silêncio por um momento, surpreso pela simplicidade e contundência da pergunta. Ele faria isso? Renunciaria à culminação de sua carreira por Júlia?
Não sei, admitiu finalmente, e isso por si só já é uma enorme mudança para mim. Naquela tarde, enquanto esperava Júlia no terraço de um café próximo à universidade, Rafael repassava mentalmente como lhe apresentar a situação. Sabia que ela estava em um momento crucial de seus estudos, que tinha sua rede de apoio em São Paulo, seus empregos, seu voluntariado recém-recuperado após o escândalo midiático. Viu-a chegar com sua energia habitual, cumprimentando a garçonete com aquele sorriso que parecia iluminar qualquer espaço. Apesar de tudo o que haviam vivido nos últimos meses, a tempestade midiática, os julgamentos alheios, Júlia continuava mantendo aquela qualidade especial que o havia cativado desde o primeiro momento, sua capacidade de encontrar alegria no cotidiano. Você está com cara de preocupação, disse ela após beijá-lo, sempre atenta aos seus estados de ânimo. Aconteceu algo na reunião? Rafael tomou suas mãos sobre a mesa, buscando as palavras adequadas. A Global Logistics quer que eu lidere sua expansão sul-americana, começou observando suas reações. É uma oportunidade incrível, Júlia. Multiplicaria o alcance da empresa, abriria mercados internacionais. Isso é maravilhoso, exclamou ela com genuína alegria. Você sempre me falou de como seria importante dar esse salto internacional. Há um detalhe importante, continuou ele, apertando levemente suas mãos. Eu teria que me mudar para o Rio de Janeiro, pelo menos por 2 anos. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Rafael viu como o sorriso de Júlia desvanecia lentamente, como seus olhos verdes processavam a informação, calculando distâncias, tempos, consequências. Rio de Janeiro, repetiu ela finalmente. São 400 quilômetros. Poderíamos nos ver nos fins de semana, acrescentou rapidamente. Eu voaria para São Paulo, ou você poderia vir ao Rio quando suas aulas permitissem. E nas férias? Júlia soltou suas mãos suavemente e tomou um gole de água, ganhando tempo para ordenar seus pensamentos. Quando finalmente falou, sua voz era tranquila, mas firme. Você tem que aceitar, Rafael. É a oportunidade pela qual você trabalhou a vida toda. Mas nós continuaremos sendo nós, interrompeu ela com um sorriso triste. 6 meses atrás mal nos conhecíamos e agora não imagino minha vida sem você. A distância será dura, mas não impossível. Rafael a observou maravilhado. Aos seus 20 anos, Júlia mostrava uma maturidade que muitos não alcançavam em toda uma vida. Não fazia drama, não exigia sacrifícios, não se vitimizava. Simplesmente aceitava a realidade e buscava a melhor forma de adaptar-se a ela. Sabe que te amo mais que qualquer coisa neste mundo? Disse ele com a voz embargada pela emoção. Sei, respondeu ela, acariciando seu rosto. Por isso mesmo não poderia me perdoar por ser um obstáculo para seus sonhos. Passaram o resto da tarde falando de logística, de horários, de como manter vivo o relacionamento, apesar da distância. Era uma conversa dolorosa, mas necessária, cheia de incertezas, mas também de promessas. Quando Rafael deixou Júlia em seu apartamento naquela noite, uma ideia que vinha se formando em sua mente durante toda a conversa finalmente se cristalizou. Não era uma solução perfeita, mas talvez fosse o melhor compromisso possível. Na manhã seguinte, antes da reunião definitiva com a Global Logistics, ligou para Júlia. Tenho uma proposta, disse sem preâmbulos. Vou aceitar o posto no Rio, mas com uma condição, que me permitam passar pelo menos um fim de semana prolongado por mês em São Paulo, trabalhando daqui. E além disso, quero que você venha ao Rio no Natal, para conhecer a cidade juntos, para ver se você gosta. E isso por quê? Perguntou ela, intrigada pelo seu tom decidido. Porque se você gostar, quero que considere a possibilidade de transferir seus estudos para uma universidade de lá. Não agora, não este semestre, mas talvez o próximo. Você poderia terminar sua carreira no Rio e depois, quando eu retornar a São Paulo, voltaríamos juntos. O silêncio do outro lado da linha o fez temer que havia ido longe demais, que estava pedindo demais. Você não precisa responder agora, acrescentou rapidamente. Só pense nisso. Vou pensar, respondeu ela finalmente com uma voz que não revelava suas emoções. E, Rafael, estou orgulhosa de você. Sempre estarei.
esteja onde estiver. Quando desligou, Rafael ficou olhando para o telefone, perguntando-se se havia sido justo apresentar-lhe semelhante decisão. Júlia tinha sua vida em São Paulo, seu próprio caminho a percorrer. Seria egoísta pedir-lhe que considerasse adaptá-lo ao seu? Não tinha resposta para essa pergunta, mas sabia uma coisa com certeza. Qualquer que fosse o desfecho, ela havia mudado sua forma de ver o mundo, de valorizar o sucesso, de entender a felicidade. E isso era algo que nem 6 meses, nem 6 séculos poderiam apagar jamais. A rodoviária do Tietê fervilhava de atividade naquele frio amanhecer de janeiro. Rafael, com o casaco escuro e o cachecol de cachemir que Júlia lhe havia dado no Natal, esperava na plataforma com uma mistura de emoções contraditórias. Ao seu lado, Júlia tentava manter a compostura, embora seus olhos avermelhados revelassem que havia chorado durante a noite. É só um ônibus, não um adeus, disse ela, forçando um sorriso enquanto ajustava o cachecol ao redor do pescoço de Rafael. Em 2 semanas, estarei visitando você no Rio. Rafael assentiu, incapaz de expressar com palavras o turbilhão que sentia. Haviam passado o Natal juntos, primeiro no Rio, onde ele lhe mostrara cada canto da cidade, e depois em Campos do Jordão, criando novas memórias para se sustentarem durante a separação que agora começava. O alto-falante anunciou a saída iminente do ônibus com destino ao Rio de Janeiro. Os outros passageiros começaram a subir, deixando-os numa bolha de intimidade, apesar do burburinho circundante. Ligarei assim que chegar, prometeu Rafael, tomando seu rosto entre as mãos com ternura infinita. E todas as noites, antes de dormir. Júlia assentiu, as lágrimas finalmente transbordando seus olhos. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma emoção profunda, de um amor que havia amadurecido durante os últimos 8 meses até se tornar algo sólido, inquebrantável. Te amo, sussurrou ela contra seus lábios quando se beijaram pela última vez antes que ele subisse no ônibus. Mais do que jamais acreditei ser possível. E eu a você, respondeu Rafael, sentindo que deixava uma parte de si mesmo naquela plataforma. Isto é apenas mais um capítulo, Júlia. Nossa história mal está começando. O apito soou com estridência, marcando a separação iminente. Rafael subiu no ônibus e procurou seu assento junto à janela. De lá, viu Júlia na plataforma, pequena mas forte, com um sorriso valente que contradizia seus olhos úmidos. Mandou-lhe um último beijo enquanto o ônibus começava a se mover, afastando-o fisicamente dela, mas deixando intacto o fio invisível que os unia. Quando o ônibus deixou a rodoviária e começou a ganhar velocidade pela rodovia Presidente Dutra, Rafael fechou os olhos, permitindo-se sentir o peso da separação. Mas não era um peso esmagador, e sim como o de uma mochila em uma longa caminhada. Significava que levava consigo algo valioso. A primeira semana no Rio transcorreu num turbilhão de atividade. Os novos escritórios, em um moderno edifício com vista para o mar, requeriam toda a sua atenção. A equipe que devia liderar era uma mistura de executivos brasileiros e internacionais, cada um com suas próprias expectativas e estilos de trabalho. As reuniões sucediam-se desde as primeiras horas da manhã até bem entrada a noite. Mas apesar do esgotamento, cada dia, antes de dormir, cumpria sua promessa de ligar para Júlia. Às vezes conversavam por horas, compartilhando detalhes de seus dias. Outras apenas alguns minutos quando o cansaço vencia a ambos. Mas cada ligação era um lembrete do que realmente importava em meio ao frenesi profissional. Enquanto isso, em São Paulo, Júlia enfrentava seus próprios desafios. O segundo semestre de enfermagem se apresentava especialmente intenso, com estágios hospitalares que se somavam às suas aulas teóricas. Mantinha seus trabalhos de meio período, embora tivesse conseguido reduzir um deles para dedicar mais tempo aos estudos. O voluntariado com idosos continuava sendo seu refúgio emocional, especialmente agora que sentia a ausência de Rafael. Ontem, uma das residentes me perguntou pelo meu namorado, o empresário bonito, contou a Rafael durante uma de suas ligações noturnas. Dona Aparecida diz que dá para notar quando estou triste porque não falo tanto como de costume. E você contou a ela que seu namorado também está triste? Respondeu ele,
recostado na cama de seu apartamento temporário no Rio, que olha o mar e só consegue pensar em uns olhos verdes que estão a 400 quilômetros. Você é um poeta frustrado, riu ela, embora sentisse um nó na garganta. Como vai o projeto? Intenso, absorvente, fascinante, respondeu Rafael, mudando ligeiramente o tom. Mas às vezes me pergunto, o quê? Se tudo isso vale a pena, confessou. Se o sucesso profissional compensa o que estou sacrificando. Júlia guardou silêncio por um momento, pesando suas palavras. Não pense assim, disse finalmente. O que você está fazendo é importante. Está construindo algo que durará, que gerará empregos, que mudará vidas. E isto é apenas temporário. Como você disse na rodoviária, mais um capítulo. Rafael sorriu na escuridão de seu quarto. Era típico de Júlia priorizar a felicidade e os sonhos dele acima dos próprios. O que acha de adiantarmos sua visita para o próximo fim de semana? Propôs impulsivamente. Tenho alguns assuntos pendentes em São Paulo que poderia resolver pessoalmente. Está falando sério? A voz de Júlia se iluminou do outro lado da linha. Mas você mal está há 10 dias aí. 10 dias que parecem 10 anos, respondeu ele. Além disso, os diretores americanos ficarão impressionados com minha dedicação ao viajar para resolver assuntos pessoalmente, em vez de delegá-los. Ambos riram, sabendo que era uma desculpa. Os assuntos pendentes poderiam ser resolvidos por telefone ou e-mail. O que realmente precisavam era se ver, se tocar, confirmar que o que tinham continuava sendo real apesar da distância. O reencontro, 3 dias depois, foi como um oásis no meio do deserto da separação. Rafael apareceu na porta do apartamento de Júlia sem avisar, 2 horas antes do previsto, com um buquê de tulipas laranjas, as favoritas dela, e o coração batendo como o de um adolescente. Quando ela abriu a porta, com o cabelo preso em um rabo de cavalo desgrenhado e manchas de farinha na camiseta, estava assando biscoitos para os idosos do centro. A visão foi para Rafael mais bela que qualquer pôr do sol carioca sobre o mar. Você veio antes, exclamou ela, lançando-se em seus braços sem se importar com as manchas de farinha. Não podia esperar mais, confessou ele, respirando seu aroma de baunilha e canela. O fim de semana passou como um suspiro. Fizeram coisas simples que antes davam por garantidas. Tomar café da manhã juntos na pequena cozinha, passear pelo Ibirapuera de mãos dadas, assistir a um filme aconchegados no sofá. No domingo à tarde, enquanto Júlia preparava café na cozinha, Rafael a observava da porta, gravando cada detalhe em sua memória para os dias de solidão que viriam. Estive pensando, disse ela de repente, sem se virar, sobre o que você me propôs antes de ir. Sobre transferir meus estudos para o Rio no próximo semestre. Rafael conteve a respiração, surpreso que ela tocasse no assunto. Haviam evitado deliberadamente falar do futuro durante o fim de semana, concentrando-se apenas em aproveitar o presente. E? Perguntou com cautela. Júlia se virou para ele, com uma expressão serena, mas decidida. Vou solicitar a transferência para setembro, disse simplesmente. A UFRJ tem um excelente programa de enfermagem e alguns dos meus créditos são transferíveis. Rafael atravessou a cozinha em 2 passadas e a abraçou com força, levantando-a do chão num impulso de alegria. Tem certeza? Perguntou quando finalmente a depositou de volta no chão. Não quero que sacrifique seus planos por mim. Não é um sacrifício, é uma adaptação, respondeu ela com um sorriso. Estes dias sem você me fizeram perceber algo. Meu lar já não é um lugar, é você. E se posso estudar enfermagem no Rio tão bem quanto em São Paulo, por que escolher a distância podendo estar juntos? Rafael a beijou com uma mistura de gratidão e admiração. Aos seus 20 anos, Júlia mostrava uma clareza e determinação que muitos não alcançavam em toda uma vida. Não tomava a decisão a partir da dependência ou insegurança, mas da força de quem sabe o que quer e está disposto a trabalhar por isso. Quando Rafael retornou ao Rio naquela noite, o apartamento vazio já não parecia tão frio e estranho. Agora, continha a promessa de um futuro compartilhado, de uma nova etapa que começariam juntos em poucos meses. E enquanto adormecia com a lembrança do aroma de Júlia ainda em sua pele, compreendeu
que havia encontrado algo que nem todo o sucesso profissional do mundo poderia igualar. Um amor que crescia e se fortalecia com cada desafio, com cada quilômetro de distância, com cada sacrifício compartilhado. Porque, como Júlia havia dito, não eram realmente sacrifícios. Eram adaptações no mapa de uma vida que agora planejavam juntos, passo a passo, dia a dia, com a certeza de que o caminho, por difícil que fosse, valia a pena se o percorressem de mãos dadas. Os meses transcorreram com uma mistura de antecipação e nostalgia. A primavera transformou o Rio de Janeiro, enchendo a orla de Ipanema de cores e o ar de aromas que Rafael associava inconscientemente a Júlia. De seu escritório no 18º andar, contemplava frequentemente a cidade, que pouco a pouco ia sentindo como um segundo lar, imaginando como seria percorrê-la de mãos dadas com sua namorada quando finalmente se mudasse em setembro. As visitas quinzenais entre São Paulo e Rio haviam se tornado sua âncora emocional. Às vezes era ele quem pegava o avião rumo à capital paulista. Outras, era Júlia quem chegava ao aeroporto Santos Dumont com sua pequena mochila e seu sorriso capaz de iluminar qualquer canto escuro. Naquela sexta-feira de maio, enquanto ultimava os detalhes de uma apresentação importante, recebeu uma ligação de Fernanda. Sua irmã raramente o incomodava durante o horário de trabalho, a menos que fosse algo verdadeiramente urgente. Rafael, há algo que você deveria saber, disse sem preâmbulos. A PUC anunciou seu programa de bolsas para estudantes de enfermagem com alto rendimento acadêmico. Inclui 1 ano de intercâmbio em Nova York, no Columbia Presbyterian Hospital. Rafael sentiu o chão se mover sob seus pés. Como você ficou sabendo? Célia, a diretora do Centro de Idosos, explicou Fernanda. Aparentemente, ela recomendou Júlia pessoalmente para uma das bolsas. Diz que ela tem grandes possibilidades de consegui-la, dado seu histórico excepcional. Júlia não me comentou nada, murmurou Rafael, processando a informação. Talvez ela ainda não saiba, respondeu Fernanda com um tom cauteloso. Ou talvez não saiba como me dizer, completou ele, entendendo a implicação. A ligação terminou pouco depois, deixando Rafael imerso em pensamentos contraditórios. Nova York representava uma oportunidade extraordinária para a carreira de Júlia, uma experiência internacional que poderia abrir-lhe portas inimagináveis, mas também significava descartar os planos de se reunirem no Rio, e, sobretudo, significava que ela deveria escolher. Quando Júlia chegou ao Rio naquela tarde, Rafael a esperava na plataforma de desembarque com um buquê de tulipas laranjas como sempre. Mas ela o conhecia bem demais. Mal trocaram o primeiro abraço, afastou-se para olhá-lo nos olhos. O que houve? Perguntou diretamente. Você está com aquela ruga entre as sobrancelhas que aparece quando algo o preocupa. Rafael sorriu, apesar de si mesmo. Em menos de 1 ano, esta jovem havia aprendido a lê-lo melhor que pessoas que o conheciam a vida toda. Vamos conversar em casa, respondeu pegando sua mochila. Foi um dia longo. O apartamento que Rafael havia alugado em Ipanema era espaçoso e luminoso, com grandes janelas que davam para um pátio interno típico dos prédios cariocas antigos. Haviam passado fins de semana suficientes juntos ali para que Júlia tivesse deixado sua marca. Alguns livros de enfermagem na estante, uma manta tecida à mão, presente de sua mãe sobre o sofá, fotografias de ambos em pequenas molduras sobre a cômoda. E então, insistiu ela quando entraram, deixando sua mochila no hall. O que é isso que você não quer me dizer? Rafael respirou fundo e decidiu ser direto. Fernanda me contou sobre a bolsa da PUC, a que inclui 1 ano em Nova York. Júlia empalideceu visivelmente. Deixou-se cair no sofá, com os olhos muito abertos. Eu ia falar com você sobre isso neste fim de semana, disse finalmente. Mal fiquei sabendo ontem. Célia me recomendou, mas há muitos candidatos, e as possibilidades seriam muito altas no seu caso, completou Rafael, sentando-se ao seu lado. Você é brilhante, Júlia. Seu histórico é excepcional. Qualquer universidade ficaria encantada em tê-la. Um silêncio denso se instalou entre eles. Finalmente, Júlia tomou as mãos de Rafael entre as suas. Venho pensando nisso desde ontem, confessou. É uma oportunidade incrível, mas significaria renunciar aos nossos planos de estarmos juntos no Rio. E depois de todos esses meses separados,
A última coisa que quero é passar outro ano longe de você. Rafael sentiu um nó na garganta diante de sua sinceridade, diante do conflito evidente em seus olhos. E foi então que tomou uma decisão que, de alguma forma, sabia que estava destinado a tomar desde que recebeu a ligação de Fernanda. Você tem que solicitá-la, disse com firmeza. É uma oportunidade que poderia mudar tudo para a sua carreira. Mas nós ficaremos bem, interrompeu-a com suavidade. Se algo demonstramos nestes meses, é que podemos superar a distância. Rio, Nova York, o lugar não importa. O que importa é que ambos continuemos crescendo, que persigamos nossos sonhos. Júlia o olhou com uma mistura de surpresa e emoção. Você está falando sério? Completamente, confirmou Rafael. Não poderia viver comigo mesmo se fosse a razão pela qual você renunciou a algo assim. Além do mais, acrescentou com um sorriso travesso. Há voos diretos Rio-Nova York, e tenho bastantes milhas acumuladas. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas enquanto se lançava em seus braços. Te amo tanto, murmurou contra seu pescoço. Tanto que às vezes me assusta. Por que te assusta? Perguntou ele, acariciando seu cabelo. Porque nunca pensei que seria possível amar assim alguém, confessou. Com esta intensidade, com esta certeza. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as diferenças. Rafael a abraçou com força, sentindo que seu coração se expandia ante essas palavras. Ele, que havia passado a maior parte de sua vida adulta construindo muros emocionais, encontrava nesta jovem a coragem que lhe havia faltado para ser plenamente vulnerável. Ainda não decidi se vou solicitá-la, continuou ela, secando as lágrimas. Preciso pensar bem, pesar todas as opções. Faça isso, respondeu Rafael. Mas me prometa que tomará a decisão pensando em você, em seu futuro, não apenas em nós. Às vezes o caminho mais difícil é o que nos leva mais longe. Naquela noite, enquanto Júlia dormia enroscada contra seu peito, Rafael contemplava o teto com os olhos abertos. A possibilidade de outro ano de separação, desta vez com um oceano no meio, era dolorosa. Mas mais doloroso seria se tornar um obstáculo para o crescimento da pessoa que amava. Porque isso era o amor verdadeiro, compreendeu com súbita clareza, querer o melhor para o outro, mesmo quando isso significa deixá-lo voar. Não reter por medo, mas apoiar a partir da confiança. Não possuir, mas celebrar a liberdade do ser amado. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã na varanda banhada pelo sol tropical, Júlia tomou sua decisão. Vou solicitá-la, anunciou com determinação, mas com uma condição. Qual? Perguntou Rafael, surpreso pelo seu tom. Que se eu a conseguir, você também considere uma possibilidade, respondeu, tomando sua mão sobre a mesa. A Global Logistics tem escritórios em Nova York. Talvez, depois de um ano aqui, você pudesse explorar a possibilidade de uma transferência temporária. Não teria que ser imediatamente. Poderia ser na metade da minha estadia. 3 ou 4 meses juntos, lá seriam... O sorriso de Rafael a interrompeu. Um sorriso amplo, genuíno, cheio de possibilidades. Já havia pensado nisso, confessou. Na verdade, ontem à noite, enviei um e-mail a Thompson, perguntando sobre essa possibilidade. Às vezes, os caminhos que parecem se separar podem voltar a se unir em lugares inesperados. Júlia o olhou com olhos brilhantes, maravilhada por como cada desafio que enfrentavam juntos, em vez de debilitar sua conexão, parecia fortalecê-la, expandi-la, levá-la a um nível mais profundo. Somos uma boa equipe, não é? Disse com um sorriso. A melhor, respondeu Rafael, inclinando-se para beijá-la. E enquanto o sol de maio iluminava a varanda carioca, ambos compreenderam que o que haviam construído juntos era muito mais que um relacionamento. Era uma aliança, uma sociedade de almas baseada no respeito mútuo, na admiração recíproca, no desejo compartilhado de ver o outro alcançar seu máximo potencial. Nova York, Rio, São Paulo, o lugar era secundário. O verdadeiro lar haviam-no encontrado um no outro, e isso nenhuma distância poderia mudar jamais. O sol de agosto caía implacável sobre São Paulo, convertendo as ruas em fornos de asfalto que devolviam o calor em ondas asfixiantes.
No aeroporto de Guarulhos, o terminal resplandecia sob a luz intensa que se filtrava através das enormes vidraças. Rafael consultou pela enésima vez o painel de informações. O voo com destino a Nova York sairia pontual às 14h30. Restavam apenas 20 minutos antes que Júlia tivesse que passar pelo controle de segurança. "Você está tenso", observou ela, apertando sua mão enquanto esperavam na cafeteria. "Vai dar tudo certo." Ele tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Os últimos 3 meses haviam sido uma montanha-russa emocional. A aceitação de Júlia no programa de intercâmbio, os preparativos administrativos, a busca por alojamento em Nova York, a despedida de seus amigos e familiares. E agora, o momento que ambos haviam postergado mentalmente havia chegado. "Não é a distância que me preocupa", confessou Rafael brincando com sua xícara de café. "É que você estará em um mundo completamente novo, conhecerá pessoas fascinantes, viverá experiências transformadoras." Fez uma pausa, buscando as palavras. "Temo que quando você retornar eu já não me encaixe em sua vida." Júlia o olhou com uma mistura de ternura e surpresa. Era raro ver Rafael, sempre tão seguro de si mesmo, expressar uma vulnerabilidade tão profunda. "Isso é precisamente o que eu temia quando nos conhecemos", respondeu ela, tomando seu rosto entre suas mãos. "Que um dia você acordaria e perceberia que poderia ter qualquer mulher sofisticada e experiente, não uma estudante do interior que derrama espumante em seus sapatos italianos." Rafael não pôde evitar sorrir ante a lembrança de seu primeiro encontro. "Mas sabe o que aprendi neste ano?", continuou Júlia, sua voz suave, mas firme. "Que o amor verdadeiro não é estático. Cresce, evolui, se transforma. Ambos mudaremos com o tempo, com as experiências, com os desafios. O importante é mudar juntos, não apesar do outro." As palavras ficaram flutuando entre eles, carregadas de uma sabedoria que transcendia a juventude de Júlia. Rafael a observou, maravilhado uma vez mais pela profundidade desta mulher que havia irrompido em sua vida como um turbilhão de autenticidade e luz. Última chamada para os passageiros do voo AA665 com destino a Nova York. "Por favor, dirijam-se ao portão de embarque número 23. O anúncio ressoou nos alto-falantes, rompendo o momento. Era a hora. Rafael pagou rapidamente e ambos caminharam em silêncio até o controle de segurança. Ali, diante das portas automáticas que os separariam fisicamente pelos próximos meses, detiveram-se para a despedida. "Lembre-se de nosso plano", disse Rafael, tomando as mãos de Júlia entre as suas. "Irei vê-la no dia de ação de graças. Depois, você virá para o Natal. Que na primavera, se tudo correr bem com Thompson, poderei passar 3 meses trabalhando no escritório de Nova York. E antes que percebamos, estarei de volta e decidiremos juntos nosso próximo passo", completou ela, tentando sorrir apesar das lágrimas que ameaçavam transbordar seus olhos. "Juntos", repetiu ele como uma promessa. Beijaram-se pela última vez, um beijo longo e profundo que continha tudo o que as palavras não podiam expressar. O medo, a esperança, a confiança, o amor imenso que havia crescido entre eles desde aquela noite de gala. "Te amo, Júlia Santos", sussurrou Rafael quando finalmente se separaram. "Com tudo o que sou, com tudo o que espero chegar a ser." "E eu a você, Rafael Monteiro", respondeu ela, permitindo finalmente que uma lágrima rolasse por sua bochecha. Além da distância, além do tempo. Com um último abraço, Júlia passou pelo controle de segurança. Rafael permaneceu imóvel, observando-a se afastar, até que a perdeu de vista entre a multidão. Só então permitiu-se sentir plenamente o vazio de sua ausência. Um buraco no peito que lhe recordava tudo o que ela significava em sua vida. Enquanto dirigia de volta ao Rio naquela tarde, com a estrada estendendo-se à sua frente como uma metáfora do tempo que deveriam atravessar separados, Rafael refletia sobre a incrível jornada que havia sido o último ano. Como um simples encontro em uma gala beneficente, havia alterado por completo o rumo de sua existência. Como uma jovem com sonhos maiores que sua conta bancária lhe havia ensinado o verdadeiro significado do sucesso, da riqueza, do propósito. As semanas seguintes transcorreram em uma nova rotina. As videochamadas diárias com Júlia
se converteram na âncora emocional de Rafael. Ela lhe mostrava seu quarto na residência universitária, apresentava-lhe seus novos colegas, contava-lhe emocionada sobre as aulas no hospital, sobre a intensidade da experiência americana, sobre as diferenças culturais que a surpreendiam cada dia. Ontem uma paciente de 92 anos me perguntou se eu tinha namorado. Contou-lhe uma noite rindo. Quando disse que sim, que ele estava no Brasil, ela me disse: querida, eu esperei 5 anos até que meu Harold voltasse da guerra. Se ele te ama como parece, um oceano não é nada. Rafael sorriu diante da história, reconhecendo naquela idosa desconhecida uma verdade que ele mesmo havia descoberto. O amor verdadeiro não entende de distâncias, de tempos, de circunstâncias adversas. Alimenta-se delas, cresce no desafio, fortalece-se na ausência. O trabalho na Global Logistics absorvia a maior parte de seu tempo, mas Rafael havia aprendido a estabelecer limites. Já não era o executivo obcecado que trabalhava 18 horas diárias. Agora reservava tempo para si mesmo, para se conectar com Júlia, para cultivar as partes de sua vida que ela o havia ajudado a redescobrir. O amor pela leitura, as longas caminhadas para pensar, a capacidade de se deter para observar um pôr do sol sobre o Atlântico. Foi durante uma dessas caminhadas, 2 meses após a partida de Júlia, quando recebeu a ligação de Thompson, que mudaria tudo. Rafael, tenho notícias sobre sua solicitação de transferência temporária para Nova York, anunciou o americano sem rodeios. O conselho diretor a aprovou. Você poderia se incorporar a partir de fevereiro. A notícia era excelente, mas Thompson não havia terminado. No entanto, há algo mais, continuou. O diretor de operações para a América do Sul se aposentará em junho. Estamos considerando seriamente sua candidatura para o cargo. Implicaria transferir-se definitivamente para Nova York durante pelo menos 3 anos. Rafael parou abruptamente, tentando processar a informação. Era a oportunidade profissional de sua vida. O reconhecimento máximo a seu trabalho, a culminação de uma carreira exemplar. Mas também significava uma decisão transcendental a respeito de seu futuro com Júlia. Ela retornaria ao Brasil em agosto para continuar seus estudos. Estaria disposta a segui-lo a Nova York? Seria justo pedir-lhe isso? Preciso de tempo para pensar, respondeu finalmente. É uma proposta que requer consideração cuidadosa. Claro, concedeu Thompson. Você tem até depois do Natal para decidir. Enquanto isso, a transferência temporária continua de pé. Naquela noite, durante sua videochamada habitual, Rafael decidiu não mencionar a oferta definitiva. Queria discuti-la pessoalmente durante sua visita de ação de graças, quando pudessem olhar-se nos olhos, sentir a presença real do outro antes de tomar uma decisão que afetaria a ambos profundamente. O reencontro em Nova York, 3 semanas depois, foi como um oásis no deserto da separação. Ver Júlia esperando-o no terminal de chegadas, com seu cabelo mais curto, uma mudança recente que lhe caía maravilhosamente, e esse sorriso que iluminava qualquer espaço, fez com que todos os medos e dúvidas de Rafael se dissipassem momentaneamente. Você emagreceu, observou ela enquanto se abraçavam com a intensidade de quem esteve separado por tempo demais. E você parece diferente, respondeu ele, estudando-a com atenção. Mais segura, mais brilhante. Até este lugar, explicou Júlia enquanto saíam do aeroporto. A experiência, as pessoas, o ritmo, te obriga a crescer rápido, a se adaptar, a encontrar recursos internos que você não sabia que tinha. Durante os 5 dias seguintes, Rafael descobriu o mundo de Júlia em Nova York. Conheceu seus colegas de intercâmbio, visitou o hospital onde realizava seus estágios, percorreu os lugares que se haviam convertido em seus favoritos. Viu-a interagir com pacientes e colegas, manejando o inglês com uma fluência que o surpreendeu, movendo-se com uma confiança nova, mas sem perder essa calidez e autenticidade que a definiam. Foi na véspera de sua partida, enquanto jantavam em um pequeno restaurante italiano, próximo ao rio Hudson, quando finalmente reuniu coragem para falar da proposta de Thompson. O conselho diretor me ofereceu o cargo de diretor de operações para a América do Sul, disse depois que lhe serviram o vinho.
A partir de junho, significaria transferir-me para Nova York definitivamente, pelo menos por 3 anos. Júlia o olhou fixamente, processando a informação. Sua expressão era indecifrável. É uma oportunidade incrível, disse finalmente. A culminação de todo o seu esforço. Você deve aceitá-la. Rafael estudou seu rosto, buscando sinais de dúvida, de preocupação, de conflito interno. Significaria outra mudança de planos, continuou. Você retornará ao Brasil em agosto. Voltaríamos a estar separados, desta vez com o oceano no meio. A menos que... Júlia deixou a frase no ar, como se duvidasse em completá-la. A menos que decidamos outro caminho, completou Rafael, tomando suas mãos sobre a mesa. Júlia não pediria que sacrificasse seus estudos, sua carreira, seus planos por mim. Nunca faria isso. Mas talvez existam universidades em Nova York onde eu possa continuar minha formação. Terminou ela com um pequeno sorriso. Talvez esta cidade que aprendi a gostar nestes meses pudesse se converter em nosso lar por um tempo. A esperança floresceu no peito de Rafael como um botão abrindo-se ao sol primaveril. Você realmente consideraria isso? Perguntou quase contendo a respiração. Já venho considerando, confessou Júlia. Desde que cheguei, investiguei as opções. A Columbia University tem um excelente programa de enfermagem que aceitaria meus créditos brasileiros. Poderia finalizar minha carreira aqui e depois, quando retornássemos ao Brasil, revalidar o diploma. Rafael a olhou maravilhado. Uma vez mais, Júlia o surpreendia com sua previsão, sua maturidade, sua capacidade de se adaptar sem perder o norte. Não quero pressioná-la, disse com cautela. É uma decisão enorme que mudaria todo o rumo de sua vida. Não maior que a que tomei quando decidi nos dar uma oportunidade há 1 ano, respondeu ela com serenidade. E resultou ser a melhor decisão da minha vida. Olharam-se em silêncio, comunicando-se além das palavras. Nesse momento, ambos souberam que estavam no limiar de um novo capítulo, um que escreveriam juntos em uma cidade que nunca haviam imaginado como cenário de sua história. Então, Nova York? Perguntou Rafael finalmente, com um sorriso que continha toda a esperança do mundo. Nova York, confirmou Júlia, entrelaçando seus dedos com os dele. Por enquanto, pelo tempo que for necessário. Porque meu lar não é um lugar, Rafael. É onde estamos juntos. E enquanto o sol se punha sobre o rio Hudson, tingindo o céu de tons avermelhados e dourados, selaram sua nova promessa com um beijo que sabia a futuro, a possibilidades, a um amor que havia transcendido todas as expectativas e desafios para se converter em algo mais forte, mais profundo e mais verdadeiro que qualquer um dos dois jamais havia sonhado. 5 anos haviam transcorrido desde aquela noite no restaurante italiano junto ao rio Hudson. 5 anos de mudanças, descobrimentos, desafios e crescimento. 5 anos em que Nova York havia passado de ser uma cidade estrangeira a um lar compartilhado. Um cenário de memórias que ambos guardariam para sempre. A casa de campo em Campos do Jordão resplandecia sob o sol de junho. As araucárias centenárias, testemunhas silenciosas de tantas histórias, projetavam sombras alongadas sobre o pátio empedrado, onde os convidados começavam a se reunir. Era um grupo pequeno, íntimo, família, amigos próximos, pessoas que haviam sido parte significativa do caminho que Rafael e Júlia haviam percorrido juntos. No quarto principal da casa, Júlia contemplava seu reflexo no espelho antigo. O vestido branco simples, desenhado por uma amiga que havia conhecido em Nova York, realçava sua figura esbelta e o bronzeado adquirido durante as longas caminhadas pelas praias dos Hamptons. Aos seus 25 anos, seu rosto havia adquirido uma maturidade serena que complementava perfeitamente a chispa de juventude que nunca havia perdido. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era sua mãe, cujos olhos brilhavam com lágrimas contidas de orgulho e emoção. "Está linda, filha", disse simplesmente, aproximando-se para ajustar um pequeno grampo com flores de araucária naturais em seu cabelo. "Seu pai está pronto quando você estiver." Júlia assentiu, sentindo um nó de emoção na garganta. O caminho até este momento havia sido longo e cheio de reviravoltas inesperadas, mas cada passo os havia conduzido exatamente onde deviam estar.
Os 3 anos em Nova York haviam sido transformadores para ambos. Júlia havia completado sua formação em enfermagem com honras, especializando-se em cuidados paliativos pediátricos, um campo que havia descoberto quase por casualidade, mas que se havia convertido em sua vocação mais profunda. Rafael havia liderado com sucesso a expansão sul-americana da Global Logistics, consolidando sua reputação internacional e, o mais importante, encontrando um equilíbrio entre a excelência profissional e a plenitude pessoal que tanto havia buscado. A decisão de retornar ao Brasil havia chegado de maneira natural. O contrato de Rafael em Nova York terminava, e ambos sentiam que era o momento de voltar às suas raízes, de estar perto de suas famílias, de construir a próxima fase de suas vidas na terra que ambos levavam no coração, apesar da distância. O retorno, há apenas 6 meses, havia sido o começo de um novo capítulo. Rafael havia aceitado uma posição como consultor estratégico que lhe permitia maior flexibilidade e tempo pessoal. Júlia havia conseguido um posto em uma unidade pediátrica em São Paulo, onde aplicava tudo o que havia aprendido em Nova York, aportando enfoques inovadores que havia trazido consigo. E agora, nesta tarde dourada de junho, estavam prestes a formalizar o que em seus corações já era uma realidade inamovível, que pertenciam um ao outro, que haviam encontrado em seu amor um lar que transcendia geografias, circunstâncias e convencionalismos. Enquanto Júlia descia as escadas de braço dado com seu pai, com o buquê de lavanda e araucária silvestre nas mãos, seus olhos buscaram imediatamente os de Rafael. Encontrou-o esperando sob o caramanchão coberto de buganvílias, tão elegante com seu terno claro, que seu coração deu um salto, igual à primeira vez que o viu naquela gala beneficente que parecia pertencer a outra vida. Rafael, que havia passado a manhã percorrendo o bosque de araucárias para acalmar seus nervos, sentiu que o tempo parava ao vê-la avançar em sua direção. Os fios prateados em suas têmporas eram mais numerosos agora, aos seus 46 anos, mas seu olhar continha uma profundidade e uma certeza que só os anos de amor verdadeiro podem conferir. Quando Júlia chegou ao seu lado, quando suas mãos se encontraram diante de todos os seus entes queridos, ambos sentiram que o círculo se completava, que cada obstáculo, cada sacrifício, cada momento de incerteza havia sido necessário para trazê-los exatamente a este ponto. Estamos aqui reunidos, começou a juíza, uma antiga amiga da família de Rafael, que havia aceitado oficiar a cerimônia. Mas as palavras formais pareciam flutuar ao redor deles sem tocá-los realmente. O que importava era a linguagem silenciosa de seus olhares, o pulso compartilhado de seus corações, a promessa implícita em seus dedos entrelaçados. Quando chegou o momento dos votos, Rafael falou primeiro, com uma voz firme que só tremia ligeiramente ao final de cada frase. Júlia, quando nos conhecemos, eu era um homem que tinha tudo segundo os padrões do mundo, mas que havia esquecido como sentir a vida verdadeiramente. Você me ensinou a olhar as estrelas de novo, a valorizar os momentos pequenos, a encontrar beleza no simples. Mostrou-me que a riqueza real não se mede em contas bancárias, mas em risadas compartilhadas, em mãos entrelaçadas, na paz de despertar junto a quem se ama. Prometo-lhe hoje diante de todos que nos importam, que cada dia tentarei ser o homem que você merece, que apoiarei seus sonhos como você apoiou os meus, que construirei com você um lar baseado no respeito, na honestidade e em um amor que cresce com cada desafio. Escolho você hoje, e a escolherei cada manhã pelo resto de nossos dias. As lágrimas rolavam livremente pelas bochechas de Júlia enquanto escutava. Quando chegou sua vez, tomou ar, e falou com uma voz clara que chegou até o último canto do jardim. Rafael, dizem que o amor verdadeiro não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Com você aprendi que são ambas as coisas. É perder-se em seus olhos e encontrar-se em seus sonhos. É construir um caminho compartilhado, sem deixar de crescer individualmente. Você me ensinou que amar não é possuir, mas liberar, que a distância só fortalece o que é genuíno, que as diferenças não são obstáculos, mas riquezas, quando o respeito é o fundamento. Prometo ser sua companheira, sua confidente, sua maior defensora. Prometo lembrá-lo de quem você é quando se esquecer,
celebrar suas vitórias como minhas e estar ao seu lado em cada tempestade. Escolho você hoje, com a mesma certeza com que o escolhi há 5 anos em Nova York, com a mesma fé com que o escolherei cada dia que nos resta por viver. O intercâmbio de alianças foi um ato simbólico, a materialização visível de um vínculo que havia sido forjado muito antes, através de provas e sacrifícios, de risos e lágrimas, de decisões valentes e compromissos profundos. Pelo poder que me confere o Estado brasileiro, os declaro marido e mulher, concluiu a juíza com um sorriso emocionado. O beijo que se seguiu foi doce e poderoso, um selo sobre uma promessa que ambos sabiam que era para sempre. Os aplausos e vivas dos convidados pareciam distantes, um murmúrio de fundo no universo íntimo que haviam criado nesse instante perfeito. A celebração que se seguiu foi simples, mas cheia de alegria. Boa comida, música suave, conversas sinceras. Fernanda, quem inicialmente havia sido a mais cética sobre seu relacionamento, ofereceu um emotivo brinde, onde reconheceu quanto havia mudado sua percepção ao ver o profundo respeito e amor genuíno que existia entre eles. Célia, a diretora do Centro de Idosos, que havia sido testemunha dos inícios de sua história, compartilhou anedotas que fizeram todos rirem. E, para surpresa de muitos, Dona Aparecida, a idosa que tanto havia querido Júlia durante seu voluntariado, chegou acompanhada de seu neto para entregar um presente feito à mão, uma toalha bordada com as iniciais de ambos e a data do casamento. Ao entardecer, quando os convidados começaram a dispersar-se pelos jardins iluminados com lanternas e os músicos tocavam suavemente sob o caramanchão, Rafael tomou a mão de Júlia e a levou até uma araucária especial, a mais antiga da propriedade, apartada do burburinho. "Tenho algo para você", disse, tirando uma pequena caixa do bolso de seu paletó. Não é exatamente um presente de casamento tradicional. Intrigada, Júlia abriu a caixa para encontrar uma chave dourada com uma pequena araucária gravada, a mesma chave que ele lhe havia oferecido anos atrás no Parque Ibirapuera, e que ela havia recusado então. "Lembra-se?", perguntou ele com um sorriso nostálgico. "Como esquecer?", respondeu ela, acariciando a chave com a ponta dos dedos. "Disse a você que precisava construir meu próprio chão antes de compartilhar um teto. E você tinha razão", afirmou Rafael. "Você precisava encontrar seu caminho, forjar sua identidade, seguir seus próprios sonhos. E o fez, Júlia. Você se tornou uma mulher extraordinária por direito próprio. Graças ao seu apoio", acrescentou ela, com os olhos brilhantes. "A sua fé inabalável em mim. A chave continua sendo a mesma", continuou ele. "Mas o que representa mudou. Já não é uma oferta para que more em minha casa. É um convite para que construamos juntos nosso lar, como iguais, como parceiros de vida." Júlia fechou os dedos ao redor da chave, sentindo seu peso simbólico, a promessa que continha. "Aceito", disse simplesmente, beijando-o com toda a ternura e paixão que sentia. "Com todo o meu coração." Sob aquela araucária centenária, com o sol poente tingindo o céu de dourados e púrpuras, selaram uma vez mais seu compromisso. Não era o final de sua história, mas o começo de um novo capítulo cheio de possibilidades. Porque haviam aprendido, através de todos os desafios e alegrias compartilhados, que o amor verdadeiro não é um destino, mas uma jornada. Um caminho que se percorre dia a dia, decisão a decisão, com os olhos abertos e o coração disposto. Uma jornada que, como a araucária sob a qual se abraçavam, cria raízes profundas, resiste tempestades e continua crescendo, forte e serena, através das estações da vida. E enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu de Campos do Jordão, Rafael e Júlia retornaram de mãos dadas em direção à celebração, levando consigo a certeza tranquila de que, não importa o que o futuro lhes reservasse, o enfrentariam juntos, porque haviam encontrado um no outro o lar mais verdadeiro, aquele onde o coração se reconhece, se aceita e se ama completamente. Porque o amor não consiste em olhar um para o outro, mas em olhar juntos na mesma direção. E às vezes é necessário percorrer caminhos separados para descobrir que o destino sempre foi compartilhado.